Eu fiquei 14 anos em silêncio. E talvez, para muita gente, isso pareça apenas uma pausa. Mas para mim, foi uma fuga. Não uma fuga de um canal, não uma fuga de vídeos, não uma fuga de uma rotina de postagens. Foi uma fuga de algo que Deus tinha colocado dentro de mim. E hoje eu entendo uma coisa que antes eu não tinha maturidade para enxergar. Deus já estava me entregando uma voz, mas eu ainda não tinha identidade para sustentá-la. Em 2012, eu parei de postar. Naquela época, talvez eu não soubesse explicar direito, talvez eu chamasse de cansaço, talvez eu dissesse que era falta de tempo, talvez eu tentasse convencer a mim mesmo que era apenas uma fase. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo com mais clareza. Eu parei porque uma palavra humana conseguiu tocar num lugar onde ainda faltava convicção, e eu preciso dizer isso com cuidado. Não é sobre a pessoa que falou, não é sobre acusar alguém, não é sobre transformar uma dor antiga em culpa para outra pessoa. É sobre mim. É sobre a minha imaturidade. É sobre a minha falta de raiz. É sobre a minha dificuldade de permanecer firme naquilo que Deus já tinha começado a acender no meu coração. Porque quando a identidade ainda é fraca, qualquer opinião parece sentença. Quando a convicção ainda é pequena, qualquer crítica parece direção. E quando a gente ainda não sabe quem é em Deus, a voz dos homens pode parecer mais alta que o chamado do Senhor. Por muitos anos, esse canal ficou aqui, parado, mas não morto. E essa é a parte que mais me confronta. Porque enquanto eu tinha parado, Deus não tinha esquecido. Enquanto eu tinha silenciado, as pessoas continuavam chegando. Enquanto eu tinha desistido de falar, comentários continuavam aparecendo. Enquanto eu achava que aquilo tinha ficado no passado, Deus estava preservando uma semente. E talvez essa seja a pergunta que mais me acompanhou nos últimos tempos. Como algo que eu abandonei continuou respirando? Como uma porta que eu fechei continuou sendo encontrada por outras pessoas? Como um canal parado por tantos anos ainda podia carregar sinais de vida? Hoje eu entendo. Porque quando algo nasce de Deus, nem mesmo a nossa imaturidade consegue apagar totalmente. E talvez seja por isso que depois de 14 anos, hoje eu estou voltando. Não como alguém que nunca teve medo, não como alguém que nunca falhou, não como alguém que tem todas as respostas. Eu estou voltando como filho. Como alguém que entendeu que nunca é tarde quando Deus ainda está chamando. Na Bíblia, eu vejo homens que também fugiram. Jacó fugiu, carregando conflitos, medos e marcas. Moisés fugiu, achando que sua história tinha acabado no deserto. Elias fugiu. Mesmo depois de ver o fogo de Deus, sentou-se cansado debaixo de uma árvore. E isso me consola. Não porque fugir seja certo, mas porque Deus sabe encontrar filhos no caminho da fuga. Deus encontrou Jacó. Deus chamou Moisés. Deus alimentou Elias. E Deus também sabe chamar de volta quem um dia se perdeu de si mesmo. Porque o chamado de Deus não é sustentado pela nossa perfeição, é sustentado pela fidelidade dele. E hoje, depois de 14 anos, eu estou voltando. Não como alguém que nunca teve medo, não como alguém que nunca falhou, não como alguém que tem
todas as respostas. Eu estou voltando como filho, como alguém que entendeu que nunca é tarde quando Deus ainda está chamando. E eu quero dizer isso para você também. Talvez exista algo que um dia queimou no seu coração. Um sonho, uma missão, uma oração, uma promessa, um ministério, uma reconciliação, um recomeço. Talvez você tenha parado porque se feriu. Talvez porque alguém falou algo. Talvez porque você se sentiu pequeno. Talvez porque teve medo de não ser suficiente. Mas escute com carinho. Uma palavra humana pode ter te paralisado, mas a palavra de Deus ainda pode te levantar. Uma estação de silêncio pode ter durado anos, mas ela não precisa definir o fim da sua história. Você pode ter fugido, você pode ter atrasado, você pode ter se escondido, mas se Deus ainda está te chamando, a porta ainda está aberta. E hoje eu entendo o nome desse canal de uma forma que eu talvez nunca tivesse entendido antes. 10 minutos para Jesus não é apenas um formato, é uma porta. Uma porta diária para voltar, uma porta para respirar, uma porta para lembrar que Cristo ainda está presente, uma porta para quem cansou, uma porta para quem se perdeu, uma porta para quem precisa recomeçar. Comece com 10 minutos. Permaneça com Jesus. Porque quem permanece com Jesus encontra força para voltar ao lugar do propósito. Quem permanece com Jesus descobre que a vergonha não tem a última palavra. Quem permanece com Jesus entende que Deus não estava apenas esperando produtividade. Ele estava esperando o filho voltar para casa. A todos vocês que, durante esses 14 anos, comentaram, oraram, assistiram, esperaram ou simplesmente passaram por aqui. Muito obrigado. Vocês talvez não saibam, mas Deus usou cada comentário para manter viva uma lembrança dentro de mim. Cada mensagem foi como uma pequena luz acesa numa casa que eu achava que tinha ficado vazia. E agora, eu estou de volta. Não para provar nada. Não para impressionar ninguém. Não para correr atrás do tempo perdido. Mas para obedecer. Para falar de Jesus, para caminhar com vocês, para abrir todos os dias essa porta de 10 minutos para a presença de Deus. Se você também sente que é tempo de voltar, volte. Deus não fechou os braços. Ele continua esperando. Comece com 10 minutos. Permaneça com Jesus.